A primeira vez que dei pra ele foi estranho. A sensação era diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Uma mistura de medo, excitação e... sei lá, uma ponta de nojo, talvez? Era áspero, grosso e exigia um certo esforço da minha parte. Me lembro de pensar, será que todas fazem isso com a mesma cara de sofrimento que eu estou fazendo agora? A textura era peculiar, irregular, meio porosa. E o cheiro, meu Deus, o cheiro era forte, penetrante, algo que ficava grudado nas minhas narinas por horas depois. E o barulho, um rangido constante, ritmado pelo meu movimento de vai e vem. Naquele momento, eu só conseguia pensar em como aquilo tudo era bizarro e se eu ia conseguir chegar até o fim. E olha, pra ser sincera, eu quase desisti. Quase joguei tudo pro alto e disse, chega, não aguento mais. Mas alguma coisa dentro de mim, uma teimosia, talvez orgulho, me fez continuar. Algo me dizia que eu precisava passar por aquilo. Que tinha que aprender a lidar com aquela sensação estranha, com aquele cheiro, com aquele barulho. Afinal, minha avó sempre dizia, o que é bom às vezes demora para ser apreciado. Lembro dela falando isso enquanto descascava uma jaca madura, o cheiro doce e enjoativo invadindo a pequena cozinha da nossa casa no sítio. Eu odiava a jaca, mas ela insistia que era uma delícia, uma fruta especial. E eu, criança teimosa, fechava a cara e me recusava a provar. Mas voltemos à minha experiência. Porque, acreditem ou não, depois daquele primeiro contato, estranho, para dizer o mínimo, eu comecei a entender o que minha avó queria dizer com o que é bom, às vezes demora para ser apreciado. Sim, porque com o tempo, a estranheza foi dando lugar a uma certa familiaridade. O medo se transformou em excitação. O nojo, bem, o nojo sumiu completamente. E o cheiro? O cheiro passou a ser agradável. Um aroma que me trazia conforto, segurança. Hoje, eu não só dou pra ele com a maior naturalidade, como peço mais, e mais, e mais. Deixa o like se você também já teve que superar a primeira impressão ruim de algo que se revelou incrível depois. Preciso contar o que aconteceu em seguida, como eu fui de Eka para quero mais? Vocês precisam entender o que me levou a essa transformação. A primeira vez que dei pra ele foi estranho. A sensação daquela madeira áspera e grossa roçando na minha pele era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Uma mistura de excitação e apreensão me percorria, enquanto eu lutava contra o peso daquele tronco enorme. Ele era pesado, muito mais do que eu imaginava. Meus braços tremiam, minhas costas doíam, e eu sentia o suor escorrendo pela minha testa. O cheiro da madeira fresca invadia minhas narinas, misturado com o aroma da terra úmida e das folhas secas. Era um cheiro forte, intenso, que grudava em mim como se fosse parte da minha própria pele. E o barulho? Ah, o barulho. A cada movimento a madeira rangia, gemia, como se estivesse reclamando do meu esforço desajeitado. Era um som áspero, primitivo, que ecoava no silêncio da tarde. Eu me perguntava se conseguiria, se teria força suficiente para domar aquele tronco bruto, para moldá-lo à minha vontade. Me perguntava se seria doloroso, se valeria a pena todo aquele esforço, toda aquela luta. Mas a lembrança do meu avô, do seu olhar orgulhoso enquanto trabalhava com a madeira, me dava forças para continuar. Ele me ensinou tudo o que sabia sobre marcenaria, sobre o respeito pela madeira, sobre a paciência e a dedicação necessárias para transformar um tronco bruto em algo belo e útil. A madeira é como a vida, minha filha, ele costumava dizer. Às vezes é dura, resistente, mas com carinho e persistência. Você pode moldá-la do jeito que quiser. E eu ali, sozinha com aquele tronco enorme, sentia a presença do meu avô me guiando, me incentivando a não desistir. Eu fechava os olhos e imaginava suas mãos calejadas, firmes, deslizando sobre a madeira com maestria. E inspirava fundo, sentindo o cheiro da madeira me envolver, me conectar com a sua memória. Você já sentiu essa mistura de medo e excitação diante de um desafio? Essa sensação de estar prestes a se entregar a algo novo, desconhecido, que pode te machucar, mas que também pode te transformar? Deixa o like se você já se sentiu assim, porque preciso contar o que aconteceu depois, como eu consegui domar aquele tronco teimoso e transformá-lo em algo incrível. Vocês precisam saber o que eu aprendi com essa experiência, como eu descobri a minha própria força e a beleza que se esconde nas coisas mais simples da vida. A madeira era lisa, quente, e pulsava em minhas mãos. Cada movimento meu provocava uma resposta.
Um gemido surdo que ressoava no silêncio da oficina. Meus dedos, hesitantes no início, agora deslizavam com mais segurança, explorando cada curva, cada protuberância. A pressão aumentava, a fricção se intensificava, e eu sentia o calor irradiando por todo o meu corpo. Era uma sensação inebriante. O cheiro da madeira polida invadia minhas narinas, misturando-se ao aroma do meu próprio suor. Um cheiro que antes me parecia estranho, agora me excitava, me embriagava. E o som da madeira sendo moldada pelas minhas mãos, era como uma música, um ritmo sensual que me guiava, me impulsionava. Eu estava completamente entregue àquele momento, àquela sensação. Esqueci de tudo ao meu redor, do mundo lá fora, dos meus problemas, das minhas dúvidas. Existia apenas eu e a madeira, dançando um balé silencioso naquela oficina empoeirada. Lembro das minhas mãos escorregadeando no início, da dificuldade em encontrar a pressão certa, o ritmo ideal. Lembro da frustração, da vontade de desistir, de jogar tudo para o alto. Mas a voz do meu avô ecoava na minha mente. Devagar e sempre, minha filha. A pressa é inimiga da perfeição. Ele sempre dizia isso quando me via impaciente, querendo terminar logo as minhas tarefas. E eu, teimosa como sempre, retrucava. Mas vô, eu quero terminar logo para poder brincar. Ele sorria paciente e me respondia. A brincadeira é importante, mas o trabalho bem feito é ainda mais. É ele que te traz a verdadeira satisfação. E como ele estava certo. A cada movimento, a cada ajuste, eu sentia uma satisfação imensa crescendo dentro de mim. A madeira, antes bruta e resistente, ia se moldando aos meus desejos, tomando forma, ganhando vida. Era como se eu estivesse esculpindo não apenas um pedaço de madeira, mas a mim mesma. Minhas inseguranças, minhas dúvidas, iam se dissipando a cada lasca que eu removia. Eu estava me transformando junto com aquela madeira, me descobrindo, me fortalecendo. Você já sentiu essa sensação de poder, de controle, de criar algo com as próprias mãos? De transformar algo bruto em algo belo, algo sem vida em algo que pulsa, que respira? Deixa o like se você já experimentou essa magia, porque a história não termina aqui. Preciso contar como eu superei a dificuldade inicial, como eu dominei a técnica, como eu transformei aquele tronco teimoso em uma obra de arte. E como essa experiência me ensinou a apreciar não só a beleza da madeira, mas a beleza do trabalho, da paciência, da persistência. Na fazenda do meu avô, aprendi desde pequena a lidar com as ferramentas e a madeira. Ele sempre dizia, mão firme e coração forte, minha filha. Mas aquilo era diferente, um desafio maior do que eu jamais havia enfrentado. Aquele tronco era enorme, bruto, resistente. Parecia me desafiar com sua imponência, com sua aspereza. Eu o olhava e me perguntava se seria capaz de domá-lo, de transformá-lo em algo belo e útil. Minhas mãos, acostumadas ao toque suave da madeira já trabalhada, hesitavam em tocar aquela superfície áspera, irregular. Eu sentia o cheiro forte da madeira fresca, misturado ao aroma da terra, úmida, e me perguntava se conseguiria suportar aquele odor intenso por tanto tempo. Mas a lembrança do meu avô, de suas mãos calejadas deslizando sobre a madeira com segurança e precisão, me dava coragem. Ele me ensinou a respeitar a madeira, a entender sua linguagem silenciosa, a sentir sua energia vibrante. Ele me ensinou que a madeira, por mais dura que pareça, pode ser moldada, transformada, domada pela mão humana. E eu ali, sozinha com aquele tronco enorme, sentia a presença do meu avô me guiando, me inspirando. Eu fechava os olhos e imaginava suas palavras, seus conselhos, seus ensinamentos. A madeira é viva, minha filha, ele dizia. Ela tem uma história para contar, uma alma para revelar. Cabe a você, com suas mãos e seu coração, dar vida a essa história, libertar essa alma. E eu, inspirada por suas palavras, comecei a trabalhar. Devagar, com cuidado, com respeito. Minhas mãos, antes hesitantes, agora se moviam com firmeza e segurança. Eu sentia a textura da madeira sob meus dedos, a resistência da fibra, a força da natureza. E a cada movimento, a cada lasca que eu removia, eu sentia uma conexão profunda com aquele tronco, com a terra, com a vida. Finalmente, depois de muita luta, consegui dominar o tronco. A sensação de conquista foi indescritível. Aquele pau grosso que antes me intimidava, agora estava sob meu controle. Era a minha primeira escultura. Uma peça rústica,
imperfeita, mas carregada de significado. Eu a olhava e via não apenas um pedaço de madeira esculpido, mas a minha própria jornada, a minha própria transformação. Via a força que eu descobri em mim mesma, a paciência que eu aprendi a cultivar, a beleza que eu encontrei nas coisas simples da vida. Meu avô teria orgulho de mim. Ele me ensinou não apenas a trabalhar com a madeira, mas a encontrar a minha própria força, a minha própria voz. Ele me ensinou que a verdadeira beleza não está na perfeição, mas na imperfeição, na singularidade, na história que cada peça carrega consigo. E eu, ali, segurando a minha primeira escultura, sentia que finalmente havia entendido a sua lição. A lição de que a vida, assim como a madeira, pode ser dura, resistente, mas com carinho, persistência e respeito. Podemos moldá-la, transformá-la e encontrar nela a nossa própria obra de arte. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar e tentar novamente. Deixem um comentário contando o que vocês acharam da minha história, o que vocês aprenderam com ela. E se você também gosta de trabalhar com madeira, compartilhe as suas experiências, as suas criações. Vamos juntos celebrar a beleza da arte, a força da natureza e a magia que existe em cada um de nós. Descobri o prazer de esculpir, de transformar algo bruto em algo belo. Hoje, esculpir madeira se tornou minha paixão, e cada peça é como um novo desafio, uma nova conquista. Peço mais madeira, mais desafios, a cada dia. Aquele primeiro tronco me ensinou que sou mais forte do que imaginava, que posso superar qualquer obstáculo com perseverança e dedicação, e que o trabalho duro pode ser extremamente gratificante. Me ensinou também a importância da paciência, do respeito pela matéria-prima e da busca constante pela perfeição. Cada lasca que eu removia, cada curva que eu moldava, me trazia uma sensação de realização, de poder, de conexão com a natureza. E o resultado final, aquela escultura rústica e imperfeita, era a prova concreta da minha capacidade de transformar, de criar, de dar vida a algo novo. Aquele tronco me ensinou que a beleza não está apenas no resultado final, mas no processo, na jornada, na transformação. Me ensinou que a verdadeira força não está em nunca errar, mas em aprender com os erros, em persistir, em nunca desistir dos meus sonhos. E hoje, olhando para trás, para aquela primeira experiência, eu sinto uma profunda gratidão por tudo o que ela me ensinou, por tudo o que ela me transformou. Porque foi ali, naquele primeiro contato com a madeira bruta, que eu descobri a minha verdadeira paixão, a minha verdadeira vocação. E a partir dali, eu nunca mais parei de esculpir, de criar, de transformar. E a lição que eu tirei dessa experiência toda? A lição é que às vezes as coisas mais difíceis, as que mais nos assustam, as que nos fazem querer desistir logo de cara, essas coisas podem se transformar nas nossas maiores paixões. Aquele tronco que no início me pareceu um desafio impossível, acabou me revelando um talento que eu nem sabia que tinha. Me mostrou que eu era capaz de muito mais do que eu imaginava. E essa descoberta, essa sensação de poder, de realização, de ter criado algo com as minhas próprias mãos, isso não tem preço. A verdadeira força está em enfrentar os medos e transformá-los em paixão. Se você também tem um desafio pela frente, lembre-se da minha história. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras. E nunca se esqueça, mãos à obra e que as lascas voem. E a lição que eu tirei dessa experiência toda? A lição é que às vezes, as coisas mais difíceis, as que mais nos assustam, as que nos fazem querer desistir logo de cara, essas coisas podem se transformar nas nossas maiores paixões. Aquele tronco que no início me pareceu um desafio impossível, acabou me revelando um talento que eu nem sabia que tinha. Me mostrou que eu era capaz de muito mais do que eu imaginava. E essa descoberta, essa sensação de poder, de realização, de ter criado algo com as minhas próprias mãos, isso não tem preço. A madeira, antes bruta e resistente, agora se moldava sob minhas mãos, obedecendo a cada impulso, a cada desejo. A textura áspera que antes me incomodava, agora me excitava, despertando em mim uma sensibilidade que eu desconhecia. O cheiro da madeira, antes forte e penetrante, agora me envolvia como um perfume, me embriagando com sua intensidade. E o som da madeira sendo trabalhada, era como uma música, um mantra que me conectava com a minha essência, com a minha força interior. Cada movimento, cada lasca que eu removia, era uma conquista, uma vitória sobre minhas próprias limitações. Eu me sentia poderosa, criadora, capaz de transformar algo bruto em algo belo,
algo sem vida em algo que pulsava com a minha própria energia. Hoje, olhando para aquela primeira escultura, eu vejo muito mais do que um simples pedaço de madeira. Vejo a minha própria jornada, a minha própria transformação. Vejo a coragem que eu tive para enfrentar o desconhecido, a perseverança que me fez continuar mesmo quando tudo parecia perdido, a paixão que me impulsionou a ir além dos meus limites. E vejo, acima de tudo, a beleza que se esconde nas coisas simples da vida, a beleza do trabalho manual, da conexão com a natureza, da criação. A verdadeira força está em enfrentar os medos e transformá-los em paixão. Se você também tem um desafio pela frente, lembre-se da minha história. Lembre-se daquela menina que se assustou com a aspereza da madeira, mas que encontrou nela a sua verdadeira vocação. Lembre-se daquela menina que transformou um tronco bruto em uma obra de arte e que descobriu, nesse processo, a sua própria força, a sua própria beleza. E você, já teve uma experiência parecida? Já se deparou com um desafio que te assustou, mas que acabou se transformando em uma paixão? Compartilhe a sua história nos comentários. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras, para mais dicas de marcenaria, para mais momentos de reflexão e aprendizado. E nunca se esqueça, mãos à obra e que as lascas voem.